Há 23 anos, o presidente Jorge Sampaio lançou um desafio ao tecido empresarial português. Criar uma associação que pusesse a inovação no centro da estratégia das empresas e no coração da agenda do nosso país. Nasceu assim a Cotec Portugal, em abril de 2003. De certa forma, as razões que estão na origem da associação mantêm-se perfeitamente atuais. Sou hoje o quarto Presidente da República a assumir a presidência honorária desta instituição. É uma continuidade que não é apenas simbólica. É o reconhecimento que a inovação é uma causa do Estado português, que não se pode confinar à vontade dos governos, ao termo de uma legislatura ou ao desígnio de um setor. É uma causa permanente e, por ser do interesse nacional, exige a participação de todos. No meu caso, como Presidente honorário, assumo este cargo com genuíno entusiasmo. E assumo também com uma convicção que quero partilhar desde o início. O Presidente da República será um interlocutor ativo, comprometido com os objetivos que esta associação persegue e como voz que amplifica a ambição que deseja para o nosso país. Em 17 de junho estarei em Veneza, na Cotec European Summit 2026. O encontro é dedicado, como devem saber, ao impacto da inteligência artificial e à mudança do paradigma económico. É o lugar certo, no momento certo, para afirmar que Portugal não quer ser espectador desta transformação, quer ser protagonista. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me começar por um número que não devemos deixar passar em silêncio. Portugal tem 40 mil empresas exportadoras. É um número que exprime uma dimensão considerável e que nos enche de orgulho. Mas, e leva em conta os dados divulgados pelo Diretor-Geral da Cotec, Dr. Jorge Portugal, de entre essas 40 mil, apenas 5 mil empresas investem em investigação e desenvolvimento. Apenas uma em cada 8 tem tecnologia própria, conhecimento incorporado, capacidade de gerar valor a partir do que sabe e não apenas do que faz. Este número, 5 mil em 40 mil, é o retrato do desafio que temos pela frente. No meu entender, não devemos perspectivar o número como um fracasso, mas antes como uma oportunidade. Porque se conseguirmos duplicar ou triplicar o número de empresas que investem em inovação e desenvolvimento, estamos a mudar a estrutura produtiva do nosso país. A criar condições para desenvolver uma economia que paga melhores salários, que exporta com mais valor, que fixa talento e que sustenta o Estado social que os portugueses querem preservar. Por outro lado, é cada vez mais evidente que a aposta na inovação é condição de soberania económica. A inovação é evitar a dependência das escolhas tecnológicas de outros. Reduzirmos à mera condição de consumidores do que os outros produzem. Um país importador do que os outros inventam, seguidor de agendas que não definiu, um país que se dilui na sua capacidade e identidade. Portugal não pode aceitar este lugar. Julgo que nos dias de hoje é reconhecido que temos talento, ciência e capacidades na indústria. No entanto, como é dito com clareza pela direção da Cotec, falta-nos escala, consistência e velocidade. Demasiadas iniciativas de inovação ficam circunscritas a uma empresa, a um projeto, a um território. Não se disseminam, não criam massa crítica e não transformam setores. Ou seja, não ganham escala. Por outro lado, a inovação exige uma prática contínua. Para haver consistência, a inovação tem de fazer parte da cultura organizacional. Bem diferente da situação de muitas empresas portuguesas, que inovam intuitivamente e sem capacidade de replicar o sucesso. A maturidade organizacional que a Cotec promove é, precisamente, a passagem da inovação como talento individual para a inovação como competência coletiva. Por fim, a velocidade do mundo de hoje não tem tempos de espera. A transformação digital, a inteligência artificial, a biotecnologia, a economia dos dados e muitas outras mudanças profundas que poderia citar estão a ocorrer a um ritmo que não se compagina com a lentidão das nossas estruturas de decisão, públicas e privadas. Quem chega tarde perde o lugar. É sobre estas 3 dimensões que o plano de atividade da Cotec para este ano e a estratégia para o ciclo 2026-2028 propõe uma intervenção estruturada e ambiciosa e espero que contribua para uma agenda de transformação no nosso país. Quero destacar ainda 3 dimensões desta agenda de mudança na qual a Cotec pode desempenhar um papel relevante. A primeira é a ligação entre ciência e empresa. Portugal tem um sistema científico que cresceu muito nas últimas décadas, mas há um problema. A ciência não chega suficientemente às empresas.
A transferência de conhecimento entre universidades, centros de investigação e o tecido produtivo continua a ser um ponto frágil do nosso sistema de inovação. É, aliás, um dos problemas estruturais que o nosso país tem há décadas, a par dos progressos que já foram feitos. A Cotec tem aqui um papel insubstituível como construtor de pontos reais entre o saber que se produz nas nossas instituições académicas e os problemas concretos que as empresas enfrentam todos os dias. A segunda dimensão é a valorização dos nossos ativos intangíveis. Se é verdade que hoje é assumido que o valor das empresas reside cada vez mais no conhecimento, nos dados, na capacidade de inovar, a avaliação do setor financeiro ainda não se compagina com este olhar. Os nossos instrumentos de financiamento foram concebidos para avaliar o que se vê: máquinas, imóveis, estoques. Deste modo, uma empresa inovadora, com capital humano e processos de inovação e desenvolvimento consolidados, pode ter dificuldade em aceder a crédito, simplesmente porque o sistema financeiro não sabe ler o seu valor real. O Estatuto Inovadora Cotec é uma resposta concreta a este problema e que merece ser reconhecido pelo sistema financeiro e pelas políticas públicas. Esta é uma provocação simpática que faço a todo o sistema financeiro e, naturalmente, ao Sr. Dr. Paulo Macedo, que saúdo com bastante estima. A terceira dimensão desta nossa agenda de transformação que gostaria de destacar é a coesão territorial. A inovação em Portugal está demasiado concentrada no litoral, nas grandes cidades e em setores muito específicos. 80% das empresas que investem em inovação estão concentradas numa faixa estreita do nosso país. 80%. A plataforma Territórios Inovadores da Cotec, com diagnósticos territoriais, certificação de municípios inovadores e aproximação entre empresas, autarquias e entidades regionais, é uma das apostas deste plano que mais me entusiasma. Senhoras e senhores, Senhora Presidente, como já mencionei, daqui a dias estarei na Cotec Europa Summit, em Veneza, onde irei abordar o impacto da inteligência artificial na economia, um tema que não pode ser apenas técnico. É um tema político, social, económico e civilizacional, como foi referenciado e bem esta semana na encíclica papal de Leão XIV. A inteligência artificial vai transformar o trabalho, está a transformar o trabalho, a produção, a distribuição de valor e a própria natureza da competição entre economias. Os países que souberem fazer uma integração adequada destas tecnologias nas suas empresas e na sociedade em geral, sairão desta transição mais fortes, mais soberanos e melhor preparados. Esta é uma oportunidade que Portugal não pode desperdiçar, até porque o nosso ponto de partida é encorajador. Temos jovens qualificados, centros de investigação reconhecidos internacionalmente e empresas que já estão na vanguarda de setores onde a inteligência artificial é decisiva. Mais uma vez, como já referi nesta intervenção, o que precisamos é de escala, de transformar casos de sucessos isolados em ecossistemas, de trabalhar em conjunto, coletivamente, de fortalecermos um sistema ou de criarmos, conforme for a nossa opção, num verdadeiro sistema científico nacional. Temos capacidade para o fazer, acabar com os condomínios, como eu gosto tanto de referir, e sermos capazes de nos organizarmos coletivamente perante as dificuldades e os desafios que nós temos pela frente. Desta vez não precisamos de escavar a terra para ver se temos minerais. Está na massa cinzenta dos portugueses, no talento, na nossa capacidade, na nossa inteligência, que é tão apreciada em outras economias e que tanta falta nos faz, se organizada e com projeto no nosso país. Mais uma vez, como já referi nesta intervenção, o que precisamos é dessa escala. Transformar casos de sucesso isolados em ecossistemas. Políticas que criem as condições para que o talento português possa crescer e desenvolver-se em Portugal. Senhoras e senhores associados da Cotec, termino com um apelo. O plano de atividades da Cotec executa-se nas vossas empresas, nos vossos laboratórios, nas vossas equipas. A Cotec oferece metodologias, plataformas, redes e conhecimento, mas o impulso tem de vir da vontade de cada empresa se desafiar a si própria. Portugal precisa de empresas que pensem diferente, que arrisquem mais, que acreditem que é possível competir ao mais alto nível. A inovação não é um fim em si mesmo, é um instrumento ao serviço da produtividade, dos salários, da coesão territorial, da sustentabilidade do Estado Social, da qualidade de vida das pessoas. Não se pode distribuir se não houver, primeiro, criação de riqueza. E o país precisa de criar riqueza de uma forma inteligente e estrutural. É ao serviço desse Portugal mais próspero e mais justo que a Cotec existe.
E é esse Portugal que esta Presidência da República se compromete a servir. Muito obrigado pela vossa atenção e desejo uma boa tarde de trabalhos.